Na tarde de 6 de julho de 1944, milhares de pessoas de uma cidade chamada Hartford, no estado de Connecticut, foram para a apresentação de um circo. Porém, 167 delas nunca mais voltariam para casa, e outras 700 ficariam com sequelas físicas e emocionais para o resto da sua vida. Essa é a história do incêndio do circo de Hartford. O circo de Hartford foi um circo muito popular nos Estados Unidos, até então era o maior do país. Eles viajavam de cidade em cidade. Uma das coisas que mais chamavam a atenção nesse circo era a sua lona, que era chamada de Big Top. Ela podia acomodar até 9.000 espectadores. Ela era revestida com uma cera de parafina dissolvida em gasolina. Esse era um método comum para a época para impermeabilizar lonas de circo. Um dia antes do ocorrido, houve um atraso nos trens que transportavam o circo, fazendo com que um dos shows fossem cancelados. Dentro do circo, havia uma superstição de que quando se perdia um show era de extremo azar e que algo ruim poderia estar prestes a acontecer. A crença deles nessa teoria era tão forte que durante a noite daquele dia vários funcionários ficaram de guarda, esperando para ver se alguma catástrofe iria acontecer. No dia 6 de julho, o dia do incêndio, a apresentação que iria acontecer às 14 horas e 15 minutos contava com cerca de 7.000 pessoas. O público principal daquele dia era de crianças e mulheres. O fogo então começou com uma pequena chama na parede lateral da tenda. O primeiro a detectar as chamas foi o líder da banda do circo, Merlin Evans, que curiosamente pediu de imediato para que a banda tocasse uma música chamada The Stars and the Strips Forever, que traduzindo seria A Estrela e as Listras para sempre. Para o pessoal do circo, essa música era tradicionalmente tocada em momentos de tristeza. O mestre de cerimônia, Fred Brandner, chegou a pedir ao público que não entrassem em pânico e saíssem de forma calma e ordenada, mas o fogo acabou cortando a energia e ele não foi ouvido. Os funcionários então começaram a tentar manter a ordem na multidão, que naquele momento estava em pânico e tentava sair debaixo daquela lona. Os funcionários ainda tentaram apagar as chamas e derrubar as partes que estavam pegando fogo, mas logo eles perceberam que era inútil, então eles focaram apenas em tentar evacuar o número máximo de pessoas. Felizmente os animais conseguiram ser resgatados e não teve nenhuma morte. Embora grande parte do público tenha conseguido sair do circo a tempo, muitas delas foram tomadas pela histeria. Testemunhas disseram que algumas corriam em círculo para tentar encontrar os seus parentes ao invés de tentar fugir. Outros até conseguiram escapar, mas voltaram para dentro para procurar membros de sua família. Pelo menos 2 saídas estavam bloqueadas pelas rampas que eram usadas na locomoção dos animais. Por causa da impermeabilização da lona feita de cera de parafina e do vento, as chamas se espalharam muito rápido. Muitas pessoas foram gravemente feridas pela parafina derretida que pingava do teto. 8 minutos depois, a lona desabou prendendo centenas de pessoas embaixo dela. Nesse mesmo dia, uma foto ficou muito conhecida. Se tratava do palhaço Emmett Kelly segurando um balde d'água. Esse evento então passou a ser conhecido como o dia em que os palhaços choraram. Enquanto algumas pessoas morreram queimadas, outras morreram pelo caos que se criou. As fontes se divergem de quantas pessoas foram mortas e feridas naquele dia, já que muitos foram para casa sem atendimento médico. Acredita-se que o número de fatalidades seja superior a 168. Devido ao fato de que algumas partes humanas foram encontradas e nunca foram identificadas. Além disso, alguns ingressos gratuitos foram distribuídos para andarilhos que nunca teriam sido dados como desaparecidos. Algumas pessoas morreram de ferimentos sofridos depois de pular das arquibancadas para escapar, sendo algumas pisoteadas pelos que fugiram em uma grande histeria. 6 corpos nunca foram identificados. 3 eram de crianças. Dentre as vítimas estava uma garotinha que chamaram de a Pequena Perdida. Ela havia sofrido algumas queimaduras no rosto, mas que eram relativamente pequenas, o que tornaria facilmente identificável. No entanto, ninguém a identificou ou a reivindicou. Em 1950, Robert Dale, que havia trabalhado como locutor no circo, disse para a polícia em um interrogatório que ele era o autor do incêndio. Robert nasceu em 1929, em Portland. Ele teve uma infância muito conturbada. Segundo a sua mãe, ele tinha pesadelos com muita frequência e que devido a isso, ele tinha medo de dormir e saía para perambular pela rua à noite. A sua irmã também disse que ele já havia ateado fogo contra a própria casa 2 vezes quando era criança. Cerca de 28 incêndios foram registrados nas regiões onde Robert morava. Ele disse que fazia os seus incêndios sempre que tinha algum encontro romântico frustrado.
Desde que ele se juntou ao circo em 1944, houve 2 pequenos incêndios, mas que foram rapidamente controlados. No dia do incêndio que matou as 168 pessoas, ele disse ter sonhado com um homem indígena montado em um cavalo, que mandava ele atear fogo no circo. Segundo Robert, a sua vida de crimes começou muito cedo, quando ele tinha apenas 9 anos. Quando ele matou por espancamento uma garota que também na época tinha 9 anos, durante um ataque de raiva. Já em 1943, ele matou um vigia que conseguiu ver ele enquanto ateava fogo em um armazém. Ele conta ter matado mais 2 crianças no mesmo ano. Robert mais tarde acabou retirando todas as suas confissões. Então, em novembro de 1950, ele foi condenado em Ohio por acusações de incêndio e condenado a 44 anos de prisão. No entanto, os investigadores tiveram dúvidas sobre a sua confissão, pois ele tinha um histórico de doença mental e não foi possível provar que ele estava no local do crime quando o incêndio aconteceu. Robert faleceu em 1997 aos 67 anos. A causa da sua morte é desconhecida.